objeto transicional é certamente o conceito mais importante do Winnicott, provavelmente um dos mais importantes da psicanálise também. Mas tu sabe exatamente o que é o objeto transicional e qual é a sua função, para que ele serve? Se tu não sabe, ou mesmo que tu saiba, mas queira discutir um pouquinho sobre o assunto, esse rodapé psicanalítico é para ti. Os objetos transicionais, eles são criados dentro do que o Winnicott chamou de área de ilusão, que é tipo uma terceira área que ele reivindicou com base nas ideias do Freud, que a Melanie Klein utilizou tanto depois, do princípio de prazer e do princípio de realidade. É como se fosse uma área para a passagem do princípio de prazer para o princípio de realidade, uma área da criatividade, do brincar. Numa linguagem mais winnicottiana, a gente está fazendo uma passagem de uma onipotência total, onde eu acho que eu crio as coisas todas no momento que eu quero, no momento que eu preciso, para a realidade compartilhada. E essa área de ilusão, que a gente poderia chamar de espaço potencial, também não é exatamente a mesma coisa, mas são duas noções do Winnicott que andam bem juntas. Elas servem por causa daquilo que o Winnicott disse, que o princípio de realidade é uma ofensa para a criança, ou seja, é uma dificuldade ver que eu não comando o mundo, que o mundo não obedece os meus desejos. Então é uma passagem difícil de acontecer e essa passagem ela vai ocorrer nessa área de ilusão. E aí que estão os objetos transicionais. Não só os objetos transicionais, mas também os fenômenos transicionais, que não são a mesma coisa, mas que andam todos no mesmo caminho. O que são os fenômenos transicionais? Fenômenos transicionais são todos aqueles maneirismos, sons, murmúrios, até umas mini cantigas, digamos assim, que o bebê faz muitas vezes quando está para ir dormir. Os objetos transicionais, eles são aqueles objetos que a criança se apega desesperadamente, o famoso paninho, ou uma cobertinha, ou um boneco, né, que é geralmente de pano, coisas desse tipo. E que geralmente a criança tem um apego muito grande, mas um apego maior ainda em momentos de ansiedade, de separação da mãe, né? Como quando ela vai dormir, coisas desse tipo. Ele serve então para enfrentar essa realidade, ou o princípio de realidade, que é uma coisa tão dura de se aceitar. O Winnicott ele tem um artigo sobre os fenômenos transicionais, sobre os objetos transicionais, de 1951, que está no livro da Pediatria Psicanálise, e esse artigo ele tem de novo no último livro dele, O Brincar e a Realidade, aí com alguns adendos ali para o fim, alguns exemplos clínicos e tal. Nesse artigo ele coloca 7 características dos objetos transicionais, que são obviamente muito interessantes, importantes e tal. Eu não vou ler todas elas aqui, porque eu acho que ficaria muito chato. Só estou dando a indicação que, né, vale a pena ler o artigo inteiro, na verdade. Eu vou explicar 3 pontos que o Winnicott destaca, que eu acho que são os mais importantes das características dos objetos transicionais. Um primeiro ponto é que o bebê assume os direitos sobre esse objeto transicional. É por isso que ele não deve ser trocado, ele não deve ser lavado, né? Se tu tem experiência de já ter visto, é muito comum que o objeto transicional seja uma coisa podre e se lavar estraga, o bebê não quer mais. Por quê? Porque aí teve uma intrusão externa. Entende? Não é mais a posse, não tem mais o direito do bebê. Então, não é trocado, não é lavado, não é questionado. Ele é um objeto que serve para a criança, digamos assim, testar seu amor, seu ódio. Então, para ele ser afagado, amado, mutilado, enfim, sobreviver ao amor e ao ódio do bebê. Quando eu falo de teste, é porque é uma ideia mais ou menos assim: se esse objeto ele sobrevive a esses meus afetos tão fortes, de amor, de ódio, tanto faz,
Isso significa que o mundo também, mundo no sentido a realidade externa, ou o princípio de realidade, ele vai poder suportar esses meus sentimentos. Então, eu posso ir adiante. É por isso que os objetos transicionais, eles também sempre têm algum tipo de textura, de calor, que dão uma sensação de uma vitalidade. Por isso que eu sempre digo assim, que nunca um copo, por exemplo, um copo de vidro, vai ser um objeto transicional. Porque um copo de vidro ele não reúne essas características de calor, de vida, de ser afagado, odiado e tal, né? Por exemplo, se tu for jogar num copo teus impulsos agressivos, tu vai quebrar o copo, vai ser destruído, ele não vai sobreviver aos teus afetos, e isso é desastroso, além de que vai poder cortar o bebê também, né? O segundo ponto que eu vou destacar, que o Winnicott coloca, é que o objeto transicional, do nosso ponto de vista, né, pais, cuidadores, enfim, ele é externo, ele vem de fora, mas não do ponto de vista do bebê. Isso é super interessante e importante. Do ponto de vista do bebê, o objeto transicional, ele não vem de dentro, mas ele também não vem de fora. Olha só que interessante. O objeto transicional é a primeira possessão não eu do bebê. Ou seja, não é eu, mas também não vem de fora. Por isso a área de ilusão ser a área intermediária da criatividade, da brincadeira. Ou seja, ela está num entre. O objeto transicional também está entre. Não é eu nem a realidade externa. Não vem de dentro, não vem de fora. E o Winnicott, ele diz assim, também não é uma alucinação. E isso é uma coisa importante porque se a gente pegar, por exemplo, aquelas ideias do Freud que ele coloca da fase oral, do chuchar, né, do sugar com deleite, ali tem todo um quê de alucinação, daquela coisa de postergar uma satisfação através da alucinação, de chupar o dedo e tal, esse tipo de coisa. Não é o caso aqui de ser uma alucinação. Ele está nesta terceira área, na área de ilusão que o Winnicott reivindicou. E o terceiro ponto, super importante do objeto transicional, é que ele não sofre processo de luto. Ele não é esquecido, ele não é reprimido, ele não é pranteado, ele sofre um desinvestimento gradual, ele simplesmente perde a razão de ser. Porque ele tinha, digamos assim, uma função a cumprir, aquela função foi cumprida, ele não tem mais razão de ser. Tu entende? Não tem despedidas ou, né, enfim, resumindo mesmo é isso, o processo de luto em relação ao objeto transicional. Até porque o Winnicott coloca que ele tem desenvolvimentos futuros. O Winnicott, na obra dele, geralmente ele é muito pouco preciso em relação a idades. Você entende que os fenômenos acontecem, ele fala muito por cima e tal. Os objetos transicionais ele coloca ali na metade final do primeiro ano de vida. E aí tu pode dizer, ah, mas eu já vi, ou eu mesmo, crianças maiores com esses objetos que têm tanta importância e tal. Sim, mas isso se encaixa na questão do desinvestimento gradual, que vai acontecendo e que vai se modificando. Então, para a gente falar alguns exemplos, alguns meus, outros que o Winnicott mesmo dá, por exemplo, se tu vai fazer o vestibular, eu sou antigo, né? O vestibular hoje não é mais aquilo que era na minha época, mas não importa, a ideia é de uma sequência, uma semana de provas, assim. Aí tu vai no primeiro dia, faz a prova, tu vai muito bem. Aí nos outros dias todos tu vai fazer a prova com a mesma caneta que tu fez naquele primeiro dia. Tu entende? Claro, entra de superstição aí, ok, mas é um tipo de resquício desse comportamento de objeto transicional, de passagem, de momento de dificuldade. Agora, é claro, isso vai servir só para aquele momento. Né? Tu não vai ficar o resto, a tua carreira inteira escrevendo, assinando documentos, sei lá, com aquela mesma caneta. O Winnicott coloca
que o objeto transicional, justamente por pertencer à área de ilusão, ele vai se desenvolver nas atividades culturais e apreciações artísticas, questões religiosas e por aí vai. Por um outro lado, esse primeiro que eu falei é um desenvolvimento saudável. Ele também tem a ver com a mentira, em níveis mais graves, eu diria, ao fetichismo. Sabe, o fetichismo, quando tu tem uma fixação por um objeto específico, né, sexual, ou para ser usado sexualmente, uma tara por esse objeto, o Winnicott coloca que, assim, esse seria um exemplo de uma manutenção do objeto transicional, uma manutenção, obviamente, que, a gente poderia dizer que deu errado. Então, objeto transicional, ele é um conceito altamente potente que, como eu acabei de dizer, o Winnicott coloca que ele se espalha por todo o campo cultural da vida da pessoa. Eu acho que ele tem consequências clínicas muito importantes, que é aquela ideia de que o analista funciona como um objeto transicional, né? Que é super interessante, ou seja, tu faz o papel para determinada necessidade do teu paciente e depois tu perde a razão de ser, né? E não tem luto, não é pranteado, reprimido e nem nada disso. O que faz com que o nosso setting psicanalítico funcione como uma área de ilusão. Isso é interessantíssimo. Certamente a gente vai falar sobre isso daí com bem mais calma, mas por hoje eu queria colocar essas questões dos objetos transicionais, o que são, para que servem. Como sempre, eu espero poder ter ajudado nos teus estudos, espero que tu tenha gostado. Curte o canal, segue, dá sugestões do que tu gostaria que eu falasse aqui no Rodapé Psicanalítico e a gente se vê na próxima. Até mais!